Boa tarde a todos, sou João Vitor, estou no sexto semestre de Direito no CEUB e faço parte dos estagiários da AGU. Bom, eu vou começar falando sobre o Marco Civil da Internet, que foi a Lei 12.965, de abril de 2014, que ela foi criada com a intenção de regular a internet no Brasil. Pode passar. Bom, como eu disse, ela tem o objetivo de regular o uso da internet no Brasil, estabelecer direito, deveres, princípios e garantias para usuários, provedores e o Estado. Eu vou explicar o que seriam esses provedores mais à frente. Além de segurar a liberdade de expressão, como já está garantido na Constituição, privacidade e a neutralidade das redes. Bom, e nós temos dentro da psicologia, nós temos a proteção da privacidade de dados pessoais, que posteriormente veio a ser criada a LGPD, a liberdade de expressão e comunicação, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, responsabilização conforme os atos praticados. Pode passar aqui. Bom, como eu tinha dito, eu iria explicar os tipos de provedores. Quando eu comecei a estudar sobre o Marco Civil da Internet, eu não conhecia esses termos. Bom, nós temos os provedores de trânsito, que são aqueles que normalmente os consumidores não têm acesso, nós não entramos em contato diretamente com eles, pois normalmente são aqueles cabos que ficam ao redor do mundo conectando a internet, que ficam embaixo d'água. Bom, nós temos de conexão, que seriam os provedores de rede, que eles são responsáveis por conectar o usuário à internet, ou seja, a Vivo, Oi, Claro, ou um provedor de conexão da sua região. Que tem, de acordo com o Marco Civil da Internet, tem a obrigação de guardar os registros de conexão por 1 ano. E nós temos também o mais comum, que seria o provedor de aplicação, que eles oferecem serviços ou funcionalidades dentro da rede, como Instagram, WhatsApp, o próprio Super Serviço que nós utilizamos, que inclui as redes sociais. E eles têm a obrigação de guardar os registros de aplicação por 6 meses. Bom, eu gostaria de destacar os problemas, pois saiu um entendimento do STF, que seria o tema 987 e 533, que transformaram como que a gente entende o artigo 19 e o artigo 21. O artigo 19 e o artigo 21, eles tratam sobre os provedores de conexão e de aplicação. Pelos provedores de aplicação, somente eles. Eu vou dar uma lida como que era anteriormente dessa decisão do STF. O artigo 19 diz o seguinte: o provedor de aplicação de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiro, se após ordem judicial não tomar providências para retirar esse conteúdo, ou seja, após ordem judicial e ele for notificado dessa decisão. Aí o artigo 21 diz o seguinte: o provedor de aplicação de internet será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação de terceiro, sendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando após o recebimento de notificação pelo participante, deixe o conteúdo disponibilizado. Ou seja, seria apenas nesse caso, seria de nudez ou cenas de atos sexuais de caráter privado, quando a pessoa notifica a plataforma e a plataforma precisa retirar esse conteúdo. Ou seja, isso seria a exceção. A regra geral, seja para qualquer caso, anteriormente dessa decisão do STF, era apenas com decisão judicial. Bom, eu gostaria de trazer também, no tema 987-533, fica claro que há um problema, porque o caso envolve o Facebook, que é uma plataforma ainda que muitas pessoas utilizam, e o segundo caso, que seria o 533, seria sobre uma plataforma que não há mais utilização, que seria o Orkut. Isso demonstrando a falta de cogência que nós temos na judicialização dos problemas. Bom, e o entendimento do STF foi o quê? Foi que o provedor de aplicação deve oferecer maior proteção às pessoas contra conteúdos criminosos, ilegais e danosos para a internet. Mas, para o WhatsApp, Discord, essas plataformas de mensagens rápidas, continua valendo o anterior. Mas eu gostaria de destacar que criou vários problemas, como é que funciona a partir de hoje. Bom, os crimes contra a honra só podem ser responsabilizados se descumprirem uma ordem judicial para remoção.
ou seja, continua valendo o artigo 19. Agora, todas as plataformas de aplicação possuem um dever de cuidado, esse dever de moderação. O problema foi ter focado nos tipos penais, sendo eles terrorismo. Todo mundo concorda que o terrorismo precisa ser retirado da plataforma no mesmo momento que foi publicado. Indução ao suicídio, pornografia infantil, tráfico de pessoas, crime contra mulheres em razões de gênero e atos antidemocráticos. Por exemplo, mas, entretanto, eu gostaria de destacar a discriminação e o discurso de ódio, que são dois focos que o STF nos deu, que não há tipificação dentro do Código Brasileiro. Pode passar. Ou seja, como as plataformas irão moderar? Há poder de polícia aos provedores de aplicação? A internet seria uma praça pública? Há algum canal de notificação organizado? Haverá um aumento de litígio, tendo essa maior responsabilização das plataformas? Bom, como moderar? Eu acredito que as plataformas elas vão tentar retirar ao máximo o conteúdo disponibilizado, seja de qualquer forma, que tenha alguns dessas características. Por exemplo, a plataforma não vai desembolsar diversas pessoas para analisar. Não, ela vai disponibilizar serviços de inteligência artificial, de chats, que vão retirar no mesmo momento esse conteúdo. Os provedores de aplicação terão poder de polícia? Bom, em certa forma sim, porque eles irão regulamentar diretamente na fonte, sem que haja uma discussão maior. A internet seria uma praça pública? Bom, algumas pessoas dizem que sim, outras que não. A praça pública seria como a internet, todo mundo estivesse numa praça e todo mundo conversasse e jogasse conversa fora nessa praça. Mas a praça pública, se ocorrer um crime, provavelmente chegará um policial e tentará resolver esse crime e tentará acabar com esse problema. Já na internet, o STF entendeu que dessa forma será o provedor de aplicação que será esse policial. E hoje em dia, há algum canal de notificação humanizado? Bom, eu assisti vários podcasts, escutei várias entrevistas. Não há um canal de notificação simples. Normalmente, hoje em dia, precisa ter essa notificação via cartas para empresas. As empresas não têm um sistema de chat facilitador para retirar esse conteúdo. Aí pode passar, tudo. Bom, essa pesquisa que eu trouxe do RegLab, Centro de Estratégia de Regulação, ela trouxe o caso mais agravante que poderia ser implementado no Brasil, que seria a mudança para a responsabilidade objetiva. Antigamente, o antigo artigo 19 era menos subjetiva. Atualmente, continua sendo objetiva, mas a plataforma terá mais poder terá mais um dever de proteção. Bom, se fosse responsabilidade objetiva, provavelmente o número seria de 754 mil novas ações judiciais nos próximos 5 anos, tendo 777 milhões de gastos a mais. Entretanto, o STF foi para uma resolução mais branda, que seria a adoção dos regimes alternativos baseados na responsabilidade subjetiva. Pode passar. É que você clicou na pesquisa. Ah, tá. Como é que eu faço? Volta aqui? Isso, pode clicar aí. Clica no canto aqui. Não. Volta. Clico aqui. Isso. Bom, essa foi a minha apresentação e eu gostaria de debater com vocês o que vocês acham dessa nova sistematização da STF. Acho que a gente pode parar aqui, Leonardo, só para a gente considerar quanto tempo foi, mas vai fazer parte o debate. Tá. Aí eu acho que a gente para aqui e começa a cronometrar de novo. Me fala quanto tempo já deu e aí a gente volta a cronometrar para ver o debate, como é que vai ser. Pode falar, Leonardo, até 9 minutos e 18 segundos. Errei. 9 minutos e 18. Agora pode começar. Vamos fazer o debate, depois eu volto para avaliar tudo. Pode começar a cronometrar de novo. Volta 2 slides. Aqui? Mais direito. Esse. Esse.
Então, peraí. Pode começar novamente, né? Aí eu coloco aqui apresentar. Não, põe aqui embaixo. Pode. Ok. Iniciar. Então, como que vocês acham a melhor forma desses provedores de aplicação que são instituições, empresas que visam o lucro, como o Instagram, Facebook, YouTube? Como vocês acham que é possível essa moderação, sem que retire essa liberdade de expressão, porque também pode causar litígio? Difícil. Leonardo, quer falar você primeiro? Não sei se eu sei responder a pergunta, não. Pode falar. Bom, estamos em duas posições. Liberdade de expressão, aonde a gente não pode ultrapassar, e estamos do lado de uma ilegalidade, que é quando as plataformas se utilizam, talvez seja de uma falha na legislação, de punir. Punição ela precisa. Eu acredito que a punição é válida. Não se pode ultrapassar o limite da expressão, mas não se pode usar da obscuridade dessas plataformas, dessas redes, para ferir o direito de outras pessoas. E o que vemos, o que se constata, é que essa ilegalidade, ela fere não direitos de adultos, de pessoas já entendidas, mas fere principalmente o direito de crianças. Tem crianças submetidas a esse mar de informações e que por não saber, não compreender, acaba se adentrando e, infelizmente, por uma falta, uma falha na legislação, de ser submetidas a esse tanto de conteúdo. Conteúdos, por vezes, não controlados, e o controle sem ferir a liberdade de expressão, ele é válido e ele é necessário. Então, eu acredito que a legislação precisa ser mais dura, no sentido de limitar esse acesso desregulado, esse acesso livre por parte da população como um todo. É o que eu penso. Vou falar minha opinião então. Acho esse assunto extremamente polêmico. Não tenho clareza ainda para dizer assim, qual seria o melhor caminho, mas o que eu penso? Eu concordo com o Leonardo quando ele fala que a gente tem que tomar cuidado de cercear, sob pretexto de proteger e tirar a liberdade do meio, né? Então, o que eu penso? O que eu te pergunto também, para provocar até a sua própria avaliação. Alguma legislação a gente tem, e a gente tem alguma forma de responsabilizar civilmente. O que eu fico pensando para aqueles casos pontuais, em que a gente percebe que é preciso uma medida que obrigue a plataforma, por exemplo, a tirar alguma coisa, alguma postagem mentirosa do ar, que prejudique a imagem e que não adiante uma responsabilização civil posterior, porque o dano às vezes é imediato. Eu penso que a gente tem como analisar caso a caso e obrigar as plataformas a uma obrigação de fazer mesmo. Retirar do ar, impor pena de multa, mas casos pontuais e concretos. O que me deixa com receio é mudar ou estabelecer normas gerais que queiram obrigar essas plataformas a monitorar, a exercer censura prévia, etc. E isso hoje eu sou contra. Pode ser que eu mude? Pode, eu só não me convenci ainda, mas mais ou menos é o que eu penso. Agora é com você, João. Bom, nesse caso de crimes contra a honra, a plataforma ela não tem esse dever de cuidado. Seria somente contra o crime de, por exemplo, discurso de ódio, que
que seria um problema que nós temos hoje no Brasil, que tem gente que acha que é discurso de ódio, tem gente que acha que não é. Que esse é o problema que a gente tem, a falta de legislação, que tanto nesse tema do STF, ele solicita ao legislador que faça novas normas, porque ele sabe que ele está agindo fora da sua competência, né? Que literalmente ele mudou um artigo, como eu disse para vocês. Ele pegou o artigo que está falando que a responsabilidade é quase zero e passou a ser subjetiva sem uma decisão judicial. Mas acho que Você não acha muito subjetivo estabelecer o que é um discurso de ódio, o que deixa de ser? Quem que vai estabelecer isso? Se a norma vier desse jeito vazio, né, o que seria necessário, uma interpretação para se chegar à conclusão do que é aquilo, você acha que ela é eficaz? Eu acho que ela não é eficaz, tanto que na Europa eles têm o DSA deles, que seria mais ou menos o Marco Civil da Internet da Europa, que eles também focaram nos tipos penais, só que eles legislaram sobre, após a criação do DSA, eles legislaram sobre o discurso de ódio, sobre a discriminação, entendeu? Entendi. Dando menos poder para as plataformas e mais para o judiciário, como deve ser, né? Entendi. Esse eu gostaria de destacar também, se a internet é ou não uma praça pública. Porque até o ministro André Mendonça, no voto dele, ele destacou falando que a internet seria uma praça pública. Eu concordo em parte e discordo em parte também. Porque eu não vejo como se fosse uma terra sem lei, né? Vamos supor que é a praça pública, se você cometer um crime, não vai ter pena. Civilmente, a gente não tá, acho que a gente não está discutindo, vale ressaltar que a gente não está discutindo a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva vai ser continuar sendo minha, sendo de alguém, cometer um crime dentro da plataforma. Sim, se o provedor de aplicação, o Instagram, o YouTube, tem culpa nesse... O que você acha? Eu acho que em certa parte tem essa quantidade, por mim seria responsabilidade subjetivamente, como o STF entendeu, que seria dessa forma. Então você acha que de certa forma as plataformas têm como exercer de alguma maneira um juízo ou uma mediação para determinar o que está acontecendo, que possa ser considerado crime naquele país ou não? Eu acho que nos casos de terrorismo, abuso sexual, pedofilia e entre outros, tirando de discurso de ódio, eu acho que tinha que deixar as plataformas seguirem dessa forma. E você acha que as plataformas teriam que se adaptar à legislação de cada país? Porque culturalmente pode ser crime num país e não ser no outro e vice-versa. Sim, eu acho que esse é o ônus dela atuar igual qualquer empresa. Quando vem uma indústria para cá, ela tem que se adaptar para contratar os trabalhadores do Brasil. Você acha que tinha que ter uma legislação própria prevendo tipos objetivos fechados, dizendo é crime nesse caso, e a plataforma tem responsabilidade de atuar previamente ou concomitantemente, detectou que está sendo praticado um crime tal que a lei previu, ela tem a obrigação de retirar do ar, é isso? Eu acho que sim, nesses crimes, como eu disse, sim. No discurso de ódio eu discordo, porque não há tipificação penal, né, aqui. Só um entendimento... Pode falar. Só para complementar, estamos diante de um caso muito sério, né? No sentido de num país em outro não é. Como regular isso? Como controlar isso? Recentemente, só um pouco parecido, um assessor de um jogador saiu do Brasil com um medicamento que aqui no Brasil é regular, tudo certinho, foi para a Rússia, lá irregular. Um problema seríssimo. Até conseguir desenvolver uma justificativa, foi um problema imenso. Então, eu penso que para certos crimes, igual o João falou, terrorismo,
uso. Uma coisa que é muito importante, e voltando para o âmbito de acesso por pessoas não autorizadas, exemplificando crianças, é a limitação da plataforma. Identidade, quem é o adulto responsável, porque hoje é tudo meio, não generalizando, sem regra, no sentido de uma criança sabe. E hoje o acesso à internet é muito mais fácil, né? Consegue abrir contas em várias redes. Isso é um risco, e um risco que se consegue facilmente identificar e controlar. Agora, eu acredito que precisa do Estado, de uma forma mais enérgica, e de forma na legislação prevê isso. Eu ainda não estou convencida, viu, gente? É polêmico demais, eu também não sei qual é a melhor forma. Eu fico imaginando que concretamente a gente consegue agir pensando nos casos concretos. Mas eu tenho muito receio dessa legislação em tese. Não sei que caminho isso tocaria. Tá certo que a sua posição, João, que eu consegui perceber, é que ela é um meio termo. Você estabelece, você diz que é contra uma normatização geral, mas que você pensa que as plataformas têm como agir previamente para evitar danos graves que podem acontecer por uso delas, e elas ganham dinheiro com isso. Foi isso que eu entendi, eu acho que eu entendi certo. Me parece uma posição muito razoável. Eu fico com o pensamento mesmo em relação às outras coisas. Eu não sei ainda que limite isso teria, vamos acompanhar, né? Ainda nem transitou em julgado esses dois temas. E outro problema, como eu disse antes, era do Orkut. O caso prático, que pegaram para ser o recurso representativo, o Orkut não se utiliza mais. E outro problema é também, por exemplo, então, se você eu... acha que escolheram um caso concreto que é ineficaz, assim, que hoje não tem hoje em dia não teria eficácia. Obviamente, a situação do Orkut foi a seguinte: um grupo de alunos de uma escola criaram um chat, né, no Orkut. Eu nunca nem utilizei o Orkut. Eu já. Pegaram o chat no Orkut e começaram a falar mal dessa professora, e essa professora descobriu e entrou contra a plataforma, e a plataforma disse que não ia retirar e está até hoje em julgamento. Para você ver como que é demorado a eficácia disso hoje. Para essa professora, ela vai ter eficácia provavelmente só monetária, não vai ter eficácia moral. É verdade. E o caso do Facebook? O do Facebook foi que estavam falando mal também de um professor, só falando mal dele no Facebook, fazendo postagens. E o falar mal, que é crime contra a honra? Seria crime contra a honra. Você acha que teria como criar uma legislação já coibindo isso, responsabilizando a plataforma pelo que fosse falado? Então, eu acho que crimes contra a honra, e se a gente legislar sobre isso, acho que vai afetar diretamente a liberdade de expressão, né? Eu acho que teria que ser do jeito que está hoje já, com a plataforma sendo no caso a caso ali, tendo essa responsabilidade subjetiva. Eu vou te provocar com outro caso concreto. Eu não vou falar quem foi a autoridade, mas aconteceu que eu presenciei, mas eu soube de uma autoridade que usavam a imagem, a voz, tudo dele com inteligência artificial, falando coisas que não tinha sido ele que tinha falado, ele não tinha feito aqueles vídeos, prejudicando ele, usando o nome da instituição que ele gerenciava, né? E ele tentava pedir judicialmente para tirarem do ar aquela postagem, só que usavam outras contas ou de outra forma e faziam um negócio de novo, e assim iam fazendo. Aí eu pergunto, caso concreto, talvez eu imagino que seja possível chegar ao IP, tudo bem que depois jogam a imagem, o vídeo no WhatsApp da vida e começam a compartilhar, meio que fica impossível restringir aquilo.
Mas eu fico pensando, será que seria possível responsabilizar, por exemplo, o WhatsApp, dizendo que aquele vídeo, em nome daquela pessoa, não poderia ser compartilhado por ninguém? Se é possível fazer esse controle? Sinceramente, eu não sei se é possível ou não. Mas o WhatsApp, ele... Responsabilizar as pessoas, sim. Sim. Mas deve chegar a um ponto que fica até impossível, de tanto compartilhamento, sei lá. Eu acho que o WhatsApp ele consegue derrubar esse conteúdo e não sei se vocês perceberam, o WhatsApp agora, desde as eleições do ano de 2022, ele botou um sistema que é encaminhado repetitivas vezes, várias vezes, que é para você criar um alerta para você, será que, por exemplo, se você será que é verdade? Um discurso falso ou não, entendeu? Eu sei que é muita mudança, muita coisa pra gente pensar e é muito técnico. E a legislação também não consegue acompanhar, né, essas mudanças. Por exemplo, da IA, estão criando agora um projeto de lei para ser aprovado. Tem um projeto de lei de 2023, a gente já está em 2025, tanto tempo que já mudou desse projeto de cá para cá. E também eu gostaria de falar por que eu escolhi esse tema. Ótimo. Esse tema é um tema muito atual, acho que todo mundo gosta de entender mais, principalmente sobre algo que a gente usa no nosso dia a dia, todo mundo usa Instagram, WhatsApp, mexe com internet. Porque eu estou tendo uma matéria de Direito e Tecnologia no CEUB e eu gostei muito, me interessei, e quando o professor falou desse tema, eu achei meio estranho, né, pelo STF estar legislando, né, e resolvi trazer um pouquinho como que é na prática. Ótimo. Leonardo, pode parar de novo. Fala quanto tempo deu o debate. Será que está ouvindo? Vamos tirar daqui agora. Deixa eu botar ali. Total, 26 minutos. Aí foi total, né? Então, peraí, vamos tirar 10, desculpe, eu 16. Deu mais ou menos 16 minutos o debate. Eu vou começar de trás para frente. Vamos lá, vai pegar do lado de cá agora, continuou filmando, né? Tá. Oi, Gustavo, boa tarde também. Tá gravando. Tá bom. Então vamos lá, as minhas considerações, mas eu vou começar de trás para frente só para a gente discutir um ponto. A sua apresentação, ela se baseou numa apresentação e num debate. A gente perguntou antes, quanto tempo mais ou menos? Vamos considerar 10 minutos, você falou 8. Porque você fez tudo da primeira parte para 8 minutos. Sim. Falando, vamos considerar 10, deu 9 minutos e 18. Tá ok? Tá dentro do seu tempo? Sim. Eu quero ressaltar um ponto. Você percebeu o que você falou? Eu treinei para 8 minutos, deu 9 minutos e 18. O que eu quero ressaltar com isso? Que muitas vezes, quando a gente está apresentando, a gente se programa por um tempo e o que pode acontecer de diferente da nossa programação quando a gente está apresentando. Seja uma apresentação como foi aqui, seja uma sustentação oral, seja na faculdade, o que pode acontecer? Tanto a gente pode adiantar e falar mais rápido do que a gente estava programado para falar, como a gente pode falar mais devagar, ou tomar mais tempo em algum ponto e demorar mais do que era a previsão. Sempre que algo sai um pouquinho diferente daquilo que a gente treinou, depois vale a pena se assistir, observar para você mesmo concluir. No seu caso, você programa para 8, 9 minutos e 18. Onde será que você gastou 1 minuto a mais? Será que você falou mais em algum slide, em algum ponto no meio da apresentação? Será que você se perdeu em algum ponto e voltou? Ou a ideia demorou mais a vir? Só você vai poder responder isso. Mas é interessante voltar para tentar entender. Quem antecipa e apresenta mais rápido do que era, normalmente a pessoa fala mais rápido quando está nervosa. Agora, voltando para o início. Eu não percebi nervosismo nenhum seu. Se em algum momento você ficou nervoso, você conseguiu controlar de uma forma que você passou uma calma e um controle, uma tranquilidade do início ao fim. Inclusive para passar por um momento de provocação que foi o debate. Agora vamos pular para o debate.
O debate foi mais demorado que a apresentação, mais de 10 minutos. A pergunta que eu te faço é: você quis colocar na sua apresentação um debate? Você tinha algum mecanismo de controle para saber levar, guiar esse debate, para moderar se fosse necessário, para fazer terminar em algum momento que fosse necessário? Você estipulou um tempo? Não, eu acho que eu queria só mais ter participação e conhecer, e aprender mais também, porque outras opiniões sempre é bom, né? Mas vamos colocar um alerta. Quando você ou vocês resolverem puxar a participação de quem está assistindo, a plateia, e transformar aquilo para finalizar num debate que isso ilustra muito bem, ilustrou muito bem, assim, fez com que a sua apresentação terminasse em alta, você tem que saber dosar para controlar em relação ao tempo, em relação à moderação, se der uma divergência de opiniões e uma situação de estresse acontecer, mas especialmente calcular quanto tempo você quer que dure. Aquele debate ele tem que estar dentro de um planejamento seu, que às vezes tudo vai fazer parte de uma apresentação sua que tem tempo. Então a sugestão que eu te dou quando você pensar em criar essas coisas, estabelece um tempo e monitora. Porque no nosso caso a gente monitorou o que a gente quis. Não estava dentro da sua programação algum tipo de controle. Então traz, coloca o celular no canto, cronometrando, ou um relógio, alguma coisa que dê o tempo para você sentir que está dentro, tá? Agora vamos voltar para o início. Primeiro, parabéns pela escolha do tema. Sinto que você escolheu algo muito atual, um tema atual, jurídico e social, assim, tem um impacto social e um impacto jurídico da moda, já tem um tempo que ele vem sendo discutido e me parece que a gente está longe de chegar num denominador comum, numa solução. Então você escolheu um tema polêmico e eu gosto quando você escolhe temas polêmicos. Isso é uma forma de vocês exercitarem a coragem de apresentar o tema e apresentar a posição. E a sua posição ficou muito clara em alguns momentos. Então eu também gosto quando vocês enfrentam o desconforto de assumir a posição pessoal, seja ela qual for. Acho importante hoje em dia a gente passar por esse desconforto e assumir uma posição. Em relação aos pontos específicos, seu material ficou muito bem feito, eu gostei muito, ele é simples, ele é curto, você não exagerou em nada. Sua apresentação, começando pela apresentação, foi ótima, você cumpriu o requisito de falar quem você era, sobre o que você ia falar. Você seguiu uma organização e um cadenciamento de ideias, que foi muito bom. Você começou com a introdução, explicando o tema, explicando a legislação, depois entrando em objetivos, principiologia. Isso dá uma ideia, faz a gente caminhar com você em relação ao que você vai falar. Senti falta de quê? Você não colocou um sumário, um índice, algo assim para a gente, reunindo todas as ideias sobre as quais você ia falar, logo no início, para a gente ter uma ideia geral. Quando a gente assiste algo apresentado e vê a pessoa falar, a gente une as duas coisas. Então, às vezes, uma introdução, lá na introdução, você faz a introdução e logo, em algum momento ali, você coloca um sumário, um índice, só para apresentar os tópicos sobre os quais você vai falar, é bom. Já prepara a gente para uma organização de ideias que vai acontecer na sequência. A Luísa fez isso, não lembrei mesmo. Eu acho que você pode colocar, assim, é bom. Em relação ao material, em alguns slides, alguns são muito bons, em alguns eu vejo muito texto sem destaque. Teve um slide específico, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui qual que é. Um eu destaquei que está muito bom, falando dos tipos de provedores, está muito bom. Ele está bem visual, chama atenção para os títulos e você explicou muito bem. Então o texto eu nem li, nem quis olhar para o texto. Eu só li os títulos e me prendia a sua explicação. Teve um outro que falava dos problemas. Dos problemas, que eu queria botar mais coisa em um só. Então, nesse caso, talvez valha dividir. Qual que é a sugestão que eu dou? Quando vocês forem fazer um slide que tem muito texto,
artigo de lei, tema de julgamento, precedente ou doutrina, o que seja, tentem ou resumir aquilo para pouco texto, porque nosso olhar tem que bater, a gente tem que conseguir ler alguma coisa, o objetivo é esse. E para ajudar vocês que estão apresentando também, quando vocês olham para o slide, ou tem pouco texto naquele determinado ponto, capítulo, tópico, ou dentro daquele texto maior, vocês vão destacar poucas palavras, 2, 3 palavras em negrito ou de outra cor. Eu percebi até que eu acho que nesse slide você colocou alguma coisa, umas 2 palavras em negrito, mas elas ficaram muito pouco diferentes do restante do texto. Então o destaque do slide não está bom. Depois você refaz, destaca com um negrito melhor, muda a fonte da letra, algo que diferencie. Tanto para você, quando estiver apresentando, aqui você foi com toda facilidade. Pode acontecer de na hora te dar um branco, te dar uma travada? Pode. E quando você bate o olho no slide que destaca poucas palavras em cada tópico que você precisar falar, às vezes lendo uma palavra a ideia volta na sua cabeça. Então até para você que está apresentando, o destaque de negrito ou de outra cor ajuda. Você ilustrou na sequência, mas de todo jeito você explicou tão bem, até os casos, você falou muito bem dos artigos de lei, isso ajuda, ainda que com muito texto, mas não impede a minha observação de refazer isso ou dividir em 2 slides. Até quando eu estava apresentando, estava com medo de não dava para ler no... O melhor é dividir em 2 slides, porque teve um que você colocou artigo de lei, precedente, você meio que misturou Sim. muita coisa num slide só. Você ilustrou com 2 casos mencionando o julgamento supremo. Esses 2 casos, eu ainda acho que você podia ter explicado melhor como você explicou no final. Caso Orkut, caso Facebook, gasta um pouquinho mais de tempo, mas para ilustrar melhor um caso concreto. Porque caso concreto ilustra, e quando ilustra, prende a ideia que você está tentando passar na nossa cabeça. Seja para a gente concordar ou discordar, ou só entender com mais clareza. Você estudou a lei, você estudou os casos, nós não. Então, às vezes, passar rápido pela lei e passar rápido pelos casos não cria uma compreensão com clareza para a gente. Então, vale a pena. O que você fez no final supriu aquilo que estava faltando explicar melhor os casos concretos. Eu até escrevi aqui, no momento, caso concreto. Nesse tipo de apresentação, como a que você escolheu, às vezes faz falta trazer um caso concreto, polêmico que seja, para contar, aconteceu isso, e por conta disso a polêmica foi tal, como você fez no final, falando do Orkut e do Facebook. Então, vale a pena explorar o caso concreto, porque prende a atenção das pessoas e puxa para a ideia que depois você vai querer passar. É um marketing bom usar isso. As considerações, tem um momento lá que você faz umas considerações, e eu achei ótima a provocação, porque você criou perguntas e você mesmo deu as respostas. Então é uma estratégia técnica de apresentação, de fazer perguntas e responder. Você não colocou texto lá, você colocou só perguntas, mas você prendeu a nossa atenção naquilo, a gente caminhou com você na sua explicação, tanto em provocar com as perguntas, como em dar as respostas para aquelas perguntas. E eu gostei da sua estratégia. Aí você falou da pesquisa. Sim. Quando a gente leu a pesquisa, depois estava a pesquisa do lado, né? Eu não entendi assim, você colocou a pesquisa do lado, querendo ir nela para Não, era só se alguém quisesse perguntar, quisesse mais ler da pesquisa, estava lá. Entendi, não, então tá ótimo. Você ia só lançar e se alguém tivesse alguma dúvida, você voltava e abria a pesquisa. Achei que você deu uma informação muito relevante de que no início, acho que o Supremo, nesse julgamento que não terminou, não sei se foi o Supremo, se foi a própria legislação, começou com uma responsabilidade objetiva e evoluiu para uma responsabilidade subjetiva. Foi assim, a responsabilidade sempre foi subjetiva na lei. Aí o STF, os primeiros votos, aí quando saíram 2 primeiros votos, era de responsabilidade objetiva. Aí eles fizeram essa pesquisa, aí depois reverteu para responsabilidade subjetiva com o dever de cuidado.
Entendi. E essa pesquisa, ela foi feita por que órgão, você lembra? Foi pelo RegLab, não é um órgão. Não é nada vinculado ao Supremo, foi separado. Não, assim. Entendi. Nesse ponto daí, foi interessante você falar. É que eu só quis falar sobre a pergunta do aumento de litígio, entendeu? Que se fosse responsabilidade objetiva, poderia aumentar discrepantemente. Entendi. Não, foi bom, você ilustrou em determinado ponto com uma pesquisa. Podia ser uma estatística, número, gráfico, assim, até a pesquisa, se você conseguir transformar num quadrinho, sei lá, num gráfico, em algo visual, válido, porque tudo que vocês puderem apresentar de estatística, de número, de dado, vocês enriquecem a apresentação de vocês. Que aquele dado é o objetivo e ele sempre vai ilustrar e vai enriquecer. Então, puxar essa pesquisa e transformar num gráfico ou em algo assim mais visual, eu também acho muito bom. E no final, o debate foi uma maneira inteligente que você decidiu, arriscada, porque você provoca o debate, mas você não sabe onde ele vai parar. É interessante porque a sua apresentação, seu tema era polêmico. E eu gostei da forma como você fez a sua plateia participar. Então, achei interessante. Eu dei a dica, a sugestão para que você monitorasse aquilo de alguma forma, para que você conseguisse controlar seu tempo total de apresentação. Mas foi excelente. E foi a sua primeira apresentação, né, João? Então, parabéns, você está de parabéns. O seu domínio, valeu ter estudado, valeu ter programado, acho que valeu ter cancelado para ficar outro dia. Isso às vezes acontece quando a gente vai fazer uma sustentação oral, depois a gente pode escutar colegas procuradores contando. Às vezes é frustrante quando a pessoa se prepara para aquele momento, para uma apresentação, todo o estresse, toda a adrenalina que é envolvida naquele momento, de repente chega na hora e aquilo é cancelado e é protelado para um momento futuro. Isso acontece na vida real? Acontece. Então até isso faz parte às vezes a gente apresenta que queria ter tido mais um dia, mais 2 dias para se preparar melhor, para estudar melhor, e às vezes a gente queria fazer naquele dia e faz mais para frente, nem sempre é do jeito que a gente gostaria, mas no seu caso parece que você ficou mais seguro ainda. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Não, foi bom que deu tempo. Tenho 2 amigos que têm posições totalmente diferentes, a gente faz a mesma matéria, né? Aí tem 2 professores diferentes, aí é bom que eu perguntei pra eles hoje, inclusive, que tinha essa matéria, eu perguntei, não estamos fazendo nada, tá chovendo, não vamos comprar pão de queijo, vamos ficar conversando, me ajuda na apresentação. A gente ficou conversando lá, foi super legal. Foi ótimo, achei que foi excelente. Eu abro agora para os seus colegas, vou colocar aqui, não me pegou, mas vai pegar. O pessoal, pelo menos depois você vai poder assistir para escutar aquilo que eu observei, né? Mas eu abro agora para o Leonardo e para o Gustavo. Se vocês quiserem fazer alguma observação sobre a apresentação do João, agora é o momento, podem falar. Parabéns para o João. Obrigado. Desculpas que eu cheguei atrasado, tive um imprevisto, mas pedi tudo para estar presente em algum momento, peguei o finalzinho, verifiquei que foi um tema bastante importante, atual e realmente provocador. Parabéns. Obrigado. Leonardo. É isso. Geralmente a gente pensa aquela pressãozinha, né? E você conseguiu dosar a sua apresentação com calma, dando umas pausas, e isso eu achei excelente. O tema super atual, super importante, conseguiu desenvolver do início ao final, como disse, com essas pausas nos ajuda a manter seja o tom de voz, seja por vezes subir um pouquinho, por vezes descer um pouquinho, e conseguiu bem dosar desde o início a sua apresentação com as pausas devidas até o final. Portanto, parabéns. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado. Vou voltar aqui para mim, que eu não apareci, o objetivo é você, mas só para você ter esse registro.
Os parabéns, então, são coletivos dos seus colegas de estágio, meus. A coerência que o Leonardo falou, né? Você seguiu uma concatenação muito boa, tá de parabéns mesmo, e agora vamos ver as próximas. Parabéns. Obrigado.